Fala, gurizada, Luiz HQ. Sim, há muito tempo eu não faço um vlog aqui no canal Porto HQ, né? Eu acho que há mais de 3 anos, talvez até 5 anos, enfim, há tanto tempo eu fiz um pequeno vlog falando justamente sobre quadrinhos e há tempos que eu quero retomar essa prática, tentando formatos diferentes aqui de vídeos aqui para o canal Porto HQ, que é focado muito em games, né? Acabou se tornando um canal de gameplay, mas eu decidi fazer esse pequeno vlog, esse pequeno vídeo, né, para falar sobre um desafio que eu propus para o ano de 2023. Né? Em 2021, eu fiz um desafio de 365 games e eu postei um gameplay diariamente aqui no canal Porto HQ. E em 2022 eu fiz um desafio um pouco diferente, focado no meu blog, né, no blog Porto HQ, né, focado em escrita, né, então eu produzi um texto por semana, semanalmente. Na realidade eu burlei ali o sistema, não foi bem semanalmente, mas no fim, em 2022 eu consegui produzir 52 textos dentro do blog Porto HQ. E para 2023 eu fiz um desafio um pouco diferente, né, semelhante ao desafio de 2021, porém focado em quadrinhos. Né? Então, minha proposta é ler um HQ por dia em 2023. Né? Então, desafio 365 HQs. Para poder registrar esse desafio, eu criei um perfil, né, Porto HQ Oficial, no Instagram. Então, todo dia, diariamente, eu estou postando uma breve foto da HQ que eu li e faço uma breve resenha ali, um breve comentário sobre a minha leitura, né? Então, já passou o primeiro mês, né? Janeiro já acabou e eu cumpri o desafio, ainda estou cumprindo, está seguindo em fevereiro. E agora eu decidi fazer um pequeno resumo, das minhas leituras do mês de janeiro, logicamente, né? Então, a ideia aqui é criar um conteúdo aqui para o canal Porto HQ, um resumo desse desafio que está rolando lá no Instagram. Então, para quem não conhece o Instagram do canal, né, do Porto HQ, convido a seguir, né, e acompanhar lá o desafio diariamente. E mensalmente eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui no canal, comentando sobre as minhas leituras do mês. Né? Então, janeiro teve 31 dias, foi muita leitura, né? Então, peso, leitura de peso aqui, de fato. E, então, eu vou comentar aqui rapidamente sobre as minhas leituras. Eu vou estruturar o vídeo da seguinte maneira. Eu vou falar rapidamente sobre as leituras, não exatamente na ordem, né, que eu li ao longo do mês, mas mais ou menos do pior ao melhor. Né? E por último, eu deixei as 10 melhores HQs que eu li ao longo do mês. Né? Então, vou passar rapidamente pelas 20 primeiras e as 10 últimas serão as melhores e eu vou tentar comentar um pouco a mais. Né? Então, começando aí, né? Então, para não deixar o vídeo muito longo, vamos lá. Eu resgatei algumas HQs da coleção, né? Então, temos aqui Universo Marvel 26, é uma edição totalmente solta na coleção que eu tinha, e eu decidi ler. Eu li justamente a história de capa, né, que é do Hulk Vermelho, que faz um paralelo com a saga Planeta Hulk. Outra edição curtinha também que eu peguei no mês, que Capitão América, A Lenda. É uma história, a Lenda Viva, é uma história até que eu gostei, curti até, mas é aquela história bem ok, assim, tu lê, né, depois de um tempo tu já esqueceu dela, assim, mas é interessante, tem uma bela arte também. Outra HQ solta na coleção, Universo Marvel número 1, eu acho que aqui é a terceira ou segunda edição, eu acho que é a segunda edição. Aqui é interessante que tem a nova formação dos Thunderbolts, é uma edição de setembro de 2013, então eu tenho bastante coisa antiga na coleção, né? Inclusive coisas que eu não li. Né? Essa aqui era uma delas. Eu peguei perdido em um sebo, daí agora li algumas histórias, não li todas, foquei justamente no Thunderbolt, né, na nova formação, e eu acho que eu li mais uma história que agora eu não lembro. Na época que eu comprei, eu tinha lido a história dos Guardiões da Galáxia. Bom, vamos em frente. Né? Não vamos nos alongar nos primeiros HQs. Né? Li também Legião do Origem Secreta. É um grupo da DC que eu não sei nada, não sabia nada desse grupo.
sei muito pouco. Não gostei muito da história justamente porque eu não conheço, não tenho domínio, assim. Então tava na coleção, acabei lendo. Eu ganhei, eu acho que num amigo secreto de colecionadores aqui do Rio Grande do Sul. E sempre ficou encostado na coleção e decidi ler. É uma história ok também, mas não me chamou muita atenção justamente porque eu não conheço nada desse grupo da DC. E aqui eu comecei também outra edição do Universo Marvel. Essa aqui eu já tinha lido a maioria das histórias na época que eu comprei, né? É uma edição lá de... nem sei a data, mas ela é bem antiga. Mas eu decidi reler justamente porque eu não lembro de ter lido justamente a história de capa, né? Que é do Motoqueiro Fantasma. Então me motivou a começar a ler. Gostei bastante da história do motoqueiro. Aqui tem mais... aqui não é o universo Marvel. Mas Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Foi uma edição de junho de 2015, então já faz um bom tempo. E a Panini lançou esse formato que eu gostei bastante desse formato, né? Até manteve por um bom tempo. E são com bastante páginas, então tem bastante histórias aqui. Porém, eu tinha lido algumas na época que eu comprei, principalmente as histórias do Thor, que é as histórias de capa, né? Que inclusive é uma fase muito elogiada, né? Do Jason Aaron, se não me engano. Inclusive eu tenho a saga encadernado dessa fase do Jason Aaron. Mas aqui eu aproveitei e li algumas histórias que eu não tinha lido na época. Por exemplo, eu reli Loki, que eu já tinha lido. Reli algumas edições do Thor, né, do Jason Aaron. E o que mais eu li aqui? O Homem de Ferro, que eu achei péssimo, assim, que eu não tinha lido na época. E agora eu li. Porém, eu só tenho as 3 primeiras edições, então acabei não concluindo os arcos de leitura aqui, né? Bom, vamos em frente. Eu aproveitei que no dia 30 de janeiro é comemorado o dia da HQ Nacional, o dia do quadrinho nacional. Então eu resgatei uma das primeiras edições de HQ brasileira, nacional, que eu comprei, que eu tenho na coleção, que é UFO Teen, cara. Isso aqui é muito... Cara, é muito anos 90 essa HQ e enfim, aproveitei a data para justamente resgatar e ler algo nacional no dia 30. Cara, é uma história bem ok, assim, mas é bem clichê, assim, dos anos 90, mas que eu gosto bastante. Eu lembro que eu gostei bastante quando eu li. Eu só li a primeira edição só para registrar mesmo. Fiz outra releitura aqui, de uma HQ que para mim tem um certo valor sentimental, e foi a primeira HQ que eu comprei na vida. Foi a minha primeira edição, né, da minha coleção, que é Spawn 36, né? Eu comecei a ler quadrinhos por Spawn, eu tenho um imenso carinho pelo personagem, e foi a primeira edição que eu comprei. E, enfim, a história ela é bem ok, né? Ela, de certa forma, envelheceu bem, assim. E o curioso é que eu fui descobrir muito tempo depois que o roteiro da Spawn 36 é justamente do Alan Moore, né? Enfim, o grande mago dos quadrinhos aí, um autor britânico referenciado. Enfim, todo mundo conhece Alan Moore, né? Quem lê quadrinhos, né? Bom, mais uma leitura aqui, rápida. Uma leitura relativamente rápida, na realidade. Manara, o Rei Macaco. Um lançamento aqui do Foco Nankin, se eu não me engano, foi ano passado? Não, acho que em 2021 ainda, né? Eu não tinha lido ainda, eu comprei, mas não li. E eu sempre tive muita curiosidade de ler essa história, esse mito, né? Do Rei Macaco, que é um conto chinês, se não me engano. Né? E eu até que gostei, principalmente pela arte do Nilo Manara, que é excelente. Aqui ele está no início de carreira, mas ele já tem uma arte super marcante, super bela, né? Super bela. Porém, eu não gostei muito da história. Assim, eu tava muito ansioso para ler uma história do Rei Macaco, né? De ler uma versão desse conto chinês, que é tão famoso. Porém, eu não gostei. Aqui ele tem um certo tom cômico, assim, muito, sei lá, muito escrachado, que eu não curti muito. Mas, bem ou mal, foi uma boa leitura, mas não tão boa quanto eu esperava. Bom, aproveitei e li mais dois volumes da Viúva Negra, que eu tinha na coleção, e eu não tinha lido ainda.
da fase da Nova Marvel, acho que é, né? Nova Marvel. Então, o volume 1 e 2, eu gostei bastante dessa leitura, principalmente do volume 2, que tem umas diversas participações de vários personagens, em especial o Justiceiro, né? Inclusive está na capa aqui, né? A caveira é a referência ao Justiceiro. Né? Gostei bastante. Infelizmente eu não tenho o volume 3, então não sei como a história conclui. Né? Eu aproveitei também e comecei a ler várias edições da minha coleção da Salvat. Eu vou aproveitar o desafio 365 HQs para ler toda a minha coleção da Salvat, né? Da coleção oficial Graphic Novel Marvel. Então, tipo, eu lembro que foi um frenesi quando essa coleção foi lançada, assim, foi algo bem inovador por causa da lombada, e tinha um preço acessível, era muito... Então eu completei pelo menos a primeira coleção de 60 volumes, porém eu nunca li toda. Então eu vou aproveitar o desafio justamente para ler. Então eu li alguns volumes aqui, o Capitão Britânia, Mundo Distorcido. É uma boa HQ, gostei, e é escrita pelo Alan Moore, né? Mas tipo, eu não achei tão interessante quanto eu esperava, mas eu gostei. Resumindo aqui, eu gostei de todas as leituras que eu fiz no mês, né? Das 31 HQs que eu li no mês de janeiro. Né? Mas umas mais, outras menos, mas nenhuma eu achei ruim ou péssima, assim. Também mais uma edição aqui da coleção da Salvat, de capa preta, né? Que o pessoal chamava na época que foi lançado. Homem de Ferro, O Demônio na Garrafa. Outra edição clássica, né, da Marvel, do personagem, que eu nunca tinha lido. Eu li aqui, eu achei o começo um pouco cansativo, porque tem várias histórias que não... Elas têm relação entre si, né? Tem uma linha narrativa na história ali. Porém, o que dá nome, o que dá o título ao volume é só a última edição, né? Então, claro, tem todo um desenvolvimento ao longo do volume, né? Porém, o que impacta mesmo, o que tornou essa história clássica é justamente a última edição, né? Mas enfim, foi uma boa leitura, só que eu não gostei muito, assim, de todo o desenvolvimento, assim, não achei tão interessante, porque tem uma segunda linha narrativa, né, do Homem de Ferro, que, enfim, não me interessou muito, assim. Mas, enfim, já estou me alongando demais nos quadrinhos que não era para me alongar, mas vamos lá. Outro clássico da Marvel, Guerra Secreta, parte 1, né? Então, não li a parte 2 ainda. É outra HQ clássica da Marvel que eu não tinha lido, né? Apesar de ter bastante conhecimento sobre a história, eu nunca tinha lido ela de fato, né? Ela é uma HQ muito boa, assim, ela é muito interessante justamente pelo conceito dela, né? E também pelo desenvolvimento que ela dá para alguns personagens, né? Tem vários personagens ali que são super secundários, que tipo, estão ali só para fazer volume, mas tem outros assim que levam a história para frente. Um grande exemplo, Doutor Destino, né, que ele toma a frente, toma a liderança do grupo dos vilões, né? E também temos o Galactus, que também, cara, sensacional a participação do Galactus. E, bom, eu não li ainda a segunda parte, então não sei como termina de fato, mas gostei bastante desse primeiro volume, mas não chegou a entrar no meu top 10, apesar de ter gostado. Eu aproveitei e li as edições de Thor, né, justamente da fase do Jason Aaron, que a Jane Foster assume como Thor, né, ela pega o martelo e se torna a poderosa Thor. Tô gostando bastante, tá? Eu comprei na época e não li. Pra te ver, né? Eu sou um colecionador um pouco compulsivo, então eu vou comprando e acabo acumulando, né? Vários colecionadores, né? Não é um defeito só meu, né? Então eu não li na época, só tinha lido as edições anteriores antes de zerar a numeração, né? Teve uma fase inicial que eu li, que eu acho que era... Enfim, eu acho que foi publicada aqui pela Panini e nos Poderosos Vingadores, eu acho que foi. Enfim, eu li só a fase inicial e segui comprando quando foi lançado individualmente, porém eu acabei não lendo. Aproveitei o desafio justamente para ler, né? Vai ter várias edições antigas
no desafio, justamente porque eu fui comprando, acumulando. Mas enfim, já estou me alongando demais de novo. Mas gostei bastante. Li a edição 1 e a edição 2. E tem mais edições, só que tá mais pra frente. E, logicamente, The Walking Dead, pra mim, é uma das minhas HQs prediletas. E, porém, eu não tinha terminado. Eu tenho toda a coleção completinha, eu tenho os 32 volumes. Porém, eu tinha parado justamente na fase do Negan, né? Quando o Rick finalmente derrota o Negan. Então, retomei a leitura, né? Então, pelo volume 22, que é justamente a história que se passa após a guerra com o Negan, né? Com os Salvadores. E aqui tem se passa um tempo depois ainda, né? Então, a situação toda muda. O Rick finalmente conseguiu deixar as comunidades seguras, então tem todo um sistema entre as comunidades, bem interessante mesmo essa nova fase, principalmente porque tem a introdução dos novos vilões, né, do novo desafio aí do grupo do Negan, do Rick, melhor dizendo, que é os Sussurradores, né, que, cara, excelente, gostei muito, eu li 4 volumes do The Walking Dead, então o volume 22, volume 23... que é excelente, e o volume 24 e 25. Isso, 24 e o volume 25. E aqui a gente entra nas 10 melhores HQs que eu li em janeiro de 2023, né? Justamente as 2 primeiras é os volumes aqui de The Walking Dead. O porquê eu gostei muito e achei as melhores, né? Porque justamente o Rick e o seu grupo eles estão numa nova situação totalmente, não digo atípica, mas eles têm uma relativa paz, assim, relativa segurança. Então, e a nova ameaça que surge, ela é muito bem produzida e ela gera um impacto muito grande na história. Então, os Sussurradores realmente é um grupo quase tão assustador, né, quanto os Salvadores, né, que foi a saga anterior, né, a guerra contra os Salvadores. E eu botei esses 2 volumes dentro do meu top 10 aqui de janeiro, justamente porque no volume aqui 24, né, tem um acontecimento que, cara, é chocante, assim, nas últimas páginas, que, cara, é algo que nos 2 volumes teve aquela relativa paz, lógico, acontece várias situações ali críticas, mas bem ou mal estava tudo sob controle, né? Sob controle do Rick, que se tornou o grande líder das comunidades. E aqui, cara, tudo vem por terra, assim, porque acontece algo que, bom, vai tudo para o espaço né, no próximo volume. E aí o Kirkman, né, que é o roteirista, o Robert Kirkman, ele surpreende ao apresentar um volume que ele não foca na nova ameaça, né, que é os Sussurradores, mas sim nas ameaças internas, né, como todo acompanha os acontecimentos do volume anterior vão impactar justamente nas comunidades e como o Rick tem que lidar com isso, ao ponto de ele pedir auxílio para o próprio Negan, que é um prisioneiro, né? Porque no final da saga, né, da guerra com os Salvadores, o Rick derrota os Salvadores e, consequentemente, o Negan, porém ele não mata o Negan, ele aprisiona o Negan. Então ele acaba, em tempos indo visitar o Negan apenas para, enfim, ver se ele está lá na cela e tal. E eles meio que têm um relacionamento de conversa e com a situação crítica o Rick se vê sem saída e pede conselhos pro Negan. Cara, e o conselho do Negan é, cara, excelente, assim. E, bom, não vou spoiler aqui o que acontece, mas, cara, gostei muito mesmo desses 2 volumes de The Walking Dead. Dos 4, sendo bem sincero, eu gostei muito. Mas, com certeza, o volume 24 e 25 entram no meu top 10 aí de janeiro. E entra no meu top 10 também de janeiro, Thor 3, que é a continuação ali, enfim, da fase de Jason Aaron. O porquê entra aqui? Porque aqui tem 2
primeiro tem um confronto com Odin, que é excelente, né? E também tem toda uma trama, né, de uma possível guerra entre os reinos ali, né, movida pelo Malekith. Ele acaba tendo uma aliança com Loki, e também tem a corporação Rox, eu acho que se pronuncia, mas enfim, excelente, muito. Vou continuar lendo. Basicamente eu tenho a coleção completa. Eu só não tenho justamente o último volume. Mas enfim, né, quando eu chegar lá no último volume, eu vejo o que eu faço. Se eu dou um jeito de ler ou comprar, né, o último volume. Mas excelente. Inclusive essa fase, né, do Jason Aaron, se eu não me engano, está sendo encadernada agora. Em 2022 teve um ou dois volumes encadernado e possivelmente eles vão concluir a coleção de forma encadernada em 2023. Bom, mais um título no meu top 10, né? A saga da Fênix Negra, mais uma edição aqui da coleção de capa preta da Salvage. Essa aqui eu já tinha lido, já um clássico aqui dos X-Men, então foi uma releitura e, cara, muito bom. É um clássico, assim, e mostra toda a manipulação que a Jean passa e tem uma carga dramática muito forte aqui, né? Apesar da narrativa ser um pouco datada, né? E ser um pouco morosa, assim, um pouco lenta, eu não consigo não gostar dessa leitura justamente pela carga dramática que ela tem, né? Pelo todo o sofrimento que a Jean passou e como ela lida com a Força Fênix, enfim, o próprio, enfim, dando um spoiler aqui, o próprio sacrifício dela no final é excelente, é um clássico da Marvel e tinha que estar no meu top 10 aqui das leituras de janeiro. Outra edição aqui da coleção de capa preta da Salvage, Thor, o Último Viking. Eu não tinha lido ainda, ótima leitura, né? Lógico, tem aquela toda... Eu vou ser repetitivo, assim, mas os quadrinhos ali, antes dos anos 80, né? Anos 80, 70, ele tem aquela narrativa arrastada, e eu confesso que é um pouquinho de barreira minha, assim, de ler esses grandes clássicos que tem essa narrativa, né, um pouco maçante, então um pouco cansativa, mas bem ou mal, cara, é uma baita HQ, assim, que apresenta o Bill Raio Beta, é um nome extenso, né? E, cara, o confronto entre os dois personagens, né? Entre o Thor, entre o Rio Raio Beta. Rio Raio Beta, não é. Bill Raio Beta. E, cara, é excelente, é excelente. E, então, gostei muito da leitura e tá no meu top 10 aqui de janeiro. Outra releitura que eu fiz também, vai ter várias releituras ao longo do desafio, né? Porque, então, várias edições da coleção de capa preta da Salvage eu li na época que eu comprei, mas nem todas, né? Mas eu decidi ler os 60 volumes na sequência, enfim, porque sim. Foi uma decisão minha e eu acho que tá sendo prazeroso fazer dessa forma. Eu já tinha lido, né, o Eu Wolverine, é outro clássico do personagem que definiu muito da personalidade do Logan, né, do Wolverine, e é excelente. Tem a arte do Frank Miller, que é, né, digamos assim, no auge dele, assim, e, cara, e tem ótimos personagens, né. É curtinha, tem 4 edições, se não me engano, as 4 primeiras edições da revista do Wolverine, foi Eu Wolverine. É uma HQ clássica do personagem da própria Marvel e excelente, então tem que estar no meu top 10. Aqui vai entrar uma HQ um pouco mais nostálgica, uma HQ nacional que eu comprei, que eu tenho na coleção, guardo com muito carinho, que é Holy Avenger, que é uma HQ nacional, um mangá nacional, que foi escrito também pelo mesmo autor ali do Ufutin. E, cara, é muito, muito prazeroso reler, muito prazeroso. Eu não comprei desde a edição número 1 quando foi lançada, mas eu comecei a ler Holy Advent lá pelo volume 26, se não me engano, e daí depois eu corri atrás, consegui todas as edições, e logicamente que depois de um tempo eu comprei a edição definitiva,
Então foi uma leitura super prazeroso, porque é uma história muito bem feita, assim, para mim, toda a construção de mundo, né? Lógico que tem um grande background aqui do RPG Tormenta, então é um mundo muito consolidado, assim, muito interessante. Então, ele não começa simplesmente do zero, né? Então, e a própria narrativa, as histórias, os personagens, né? Uh, uh, são muito bem feitos, são muito bem carismáticos, né? São carismáticos e eu gosto muito de Roll Adventure, então eu reli o volume 1, então tinha que estar no meu top 10, assim como o volume 2, que eu também reli e tinha que estar no meu top 10, porque os dois volumes são bons, são excelentes. Aqui as coisas começam a se tornar cada vez mais épicas, né? Tem aquele tom de aventura épica de todo bom RPG. E, bem ou mal, é um RPG em quadrinhos, assim, é ótimo, porque tu consegue reconhecer, eu tava fazendo uma análise assim, dos personagens, tu consegue reconhecer as classes dos personagens, né? Por exemplo, o druida, o ladrão, o ladino, o troll, que é o bárbaro, enfim. Cara, ótimo, ótima leitura. Tinha que estar no meu top 10. Outra publicação aqui do Pock Nankin que eu gostei bastante, né, que eu li em janeiro, que é Marada, a Mulher Lobo. Cara, que HQ excelente, assim, prazerosa de ler. Fora a edição, que é belíssima, né, do Pock Nankin. Tem a lateral toda, o corte lateral todo em dourado, né? Cara, uma baita edição, capa dura, o verniz na capa. Mas lógico, né? O que importa é a história, e é uma história muito, muito boa, assim, porque ele subverte expectativas, assim. A Marada é uma guerreira, enfim, eu não sei se ela é de fato romana ou se ela foi criada por romanos, né, por oficiais do Império Romano, e agora, enfim, me falhou a memória nisso. Mas ela é uma guerreira, ela se considera invencível, assim, né? Porém, ela sofre o revés de que ela é derrotada. Já nas primeiras páginas, ela está fragilizada, assim, depois é revelado o porquê ela está dessa forma, né? Ela foi derrotada justamente por um demônio, ela passou por uma experiência super traumática e ela se vê indefesa, justamente indefesa. E ela desiste de lutar, de ser uma guerreira, né? Porém, logicamente vai acontecer vários fatos ao longo da narrativa que fazem ela voltar a lutar e a ser a guerreira que ela é. E, cara, o roteiro é ótimo, né? Do Chris Claremont, né? E pra te ver, eu nunca tinha lido algo fora dos X-Men do Chris Claremont e foi ótimo, assim. E a arte excelente do John Walton. Cara, excelente. Me lembrou, de certa forma, as histórias que eu já li do Conan e Espada e Feitiçaria. Gostei muito. Tinha que estar no meu top 10. Marada. Eu confundo. E por fim, a melhor HQ disparado que eu li em janeiro foi Druna, do Serpieri. Mais uma publicação do Pock Nankin. E o volume 1, acabei lendo só apenas o volume 1. Eu comecei o ano lendo essa HQ. Decidi ler ela do início ao fim, no primeiro dia do ano, para começar o ano bem mesmo, 2023, de forma, né, positiva. É uma HQ adulta, erótica, tem muito erotismo, tem muito nudismo, cenas de sexo, cenas de violência, e porém ela não é só uma HQ erótica, né? Ela é bem mais do que isso, ela tem uma carga fortíssima de ficção científica, né? Ela fala sobre viagem no tempo e né? Bom, não vou spoiler, mas tem um acontecimento que no final do primeiro volume tipo, te surpreende de uma forma assim incrível, assim, envolvendo viagens, né, interestelares. E cara, muito bom mesmo. É uma baita ficção científica assim de qualidade, uma ficção científica pós-apocalíptica, digamos assim, ou distópica, né? Então, o mundo que a Druna está inserida
ele é muito cruel, ele é muito violento, né? Então ele é muito impiedoso. E Druna tá ali no meio, essa mulher deslumbrante, assim, no meio daquela sujeira, assim, é um contraste muito marcante, né? E a história, ela é pesada, né? Apesar de ter um alto grau de erotismo, ela é pesada, então é uma história bem adulta, assim, que eu gostei muito. Não foi meu primeiro contato com Druna, né? Uma das histórias aqui que tem nesse primeiro volume, aqui nessa primeira compilação do Pipoque Nanquim, eu já tinha lido uma edição avulsa há muitos anos atrás. Se eu não me engano, é a história Delta, ou a criatura, agora eu não lembro. Eu acho que Delta. E eu li há muitos anos atrás e me impactou, me marcou, né? E eu sempre quis ler mais de Duna, né? E quando a Pipoca Nanquim anunciou que ia lançar, né? Cara, eu não tive dúvida. Eu comprei, eu tenho os 3 volumes e vou ler os próximos volumes ao longo aí de 2023. Provavelmente agora em fevereiro eu já vou ler o segundo volume. Então, com certeza, minha melhor leitura de janeiro aqui de 2023 foi Druna. Então, encerrou 31 HQs. Cara, eu tô gostando muito do desafio, porque, como eu comentei, né? Eu sou um colecionador e sou um leitor, mas talvez eu seja mais colecionador do que leitor, porque, enfim, eu acumulei muita coisa nos últimos anos e não dei conta, não dei conta, tem muita coisa acumulada, a pilha de leitura é enorme, e assim como essa aqui. e esse desafio está me propondo, né, tá me proporcionando ler muito mesmo, assim. Então está sendo bem prazeroso, estou lendo todo dia, pelo menos de vez em quando não dá muito tempo, eu leio uma história curtinha, mas a maioria dos volumes são volumes com mais de 100 páginas aí, então estou lendo bastante, está sendo bem prazeroso. E esse foi o meu resumo aí da leitura, acabou passando de 30 minutos. Vou tentar fazer todo mês, e aí tentar fazer mais próximo ali do início do mês possível, e tentar condensar um pouco mais, né, para não ficar tão longo. Mas espero que vocês me acompanhem aí, né, nessa jornada. Vou tentar ser mais assertivo e lançar aqui com maior frequência vídeos nesse formato aqui no canal. Mas quem quiser acompanhar, né, diariamente o desafio, convido novamente a seguir o perfil do canal Porto HQ no Instagram, que eu botei lá como nome Porto HQ Oficial, né? Então o arroba é Porto HQ Oficial, então sigam lá no Instagram, acompanhem diariamente e pelo menos uma vez por mês eu vou fazer um vídeo aqui resumindo a minha leitura do mês anterior. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!